Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E o conteúdo de hoje eu vim falar para vocês sobre o poder da oração, sobre você saber se comunicar, ter uma frequência com Deus e quais são as maneiras erradas que as pessoas às vezes pensam que está orando, que está tentando se comunicar com Deus e muitas vezes não dá certo. Não é a forma correta. Eu vou iniciar o vídeo de hoje com um versículo que está na Bíblia e vou lhe dar exemplos para você entender que nem tudo que a gente faz achando que está se comunicando com Deus, para Deus não é válido. Por isso Deus deixou a Bíblia como manual de instrução para a gente não viver errando. E o mundo espiritual, ele é implacável. Então eu dou dicas aqui e falo sobre mim para você entender que, sabendo ou não, as consequências são as mesmas. Tá certo? Olha, em Números 6:24, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça. Esse versículo, ele fala sobre o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. A pessoa que mais quis ver o rosto de Deus, Deus falou para ele que não era possível, só depois da morte, que foi Moisés. Moisés tinha esse desejo, ele ouvia tanto Deus falar com ele que ele pedia para Deus se apresentar para ele. E Deus falou para ele, está escrito na Bíblia, Deus falou para ele que isso não era possível. Apenas quando a gente morrer é que vai ter essa graça de conhecer Deus pessoalmente. Alguns, né? A Bíblia ensina que alguns será julgado por Deus e outros nem sobre isso a Bíblia explica que a pessoa vai ser julgado por Deus. E sim, vai ser julgado pelos espíritos que regeram eles durante a vida inteira. Então, creio eu que entendo da Bíblia e acredito cegamente na Bíblia que essas pessoas não vão ter esse prazer de conhecer a Deus como outras podem conhecer depois da morte. Então eu vou lhe dar o exemplo aqui de uma malhação. Quando você está malhando, você está numa flexora. Se você não tiver na posição correta de malhar, você não vê o músculo se apresentar. Você fica apenas frequentando a academia, passeando na academia. Você não vê o efeito da malhação. Você está indo malhar e você não vê. Veja que ali você já vê que nem tudo que você vai fazer, você obtém o resultado que você acha que vai obter o resultado. Na oração é dessa mesma forma. Eu lembro que quando eu vivia no pecado, algumas vezes eu ia para a igreja. E o que era que acontecia comigo na igreja? Me batia um sono que eu chegava a cochilar. Eu chegava a ficar pescando na igreja. E eu ficava impressionada com aquilo. Porque eu dizia, meu Deus, em casa eu tenho que tomar remédio para dormir. E na igreja me dá um sono tão gostoso que eu tenho que me controlar, chega a passar vergonha do sono que me dá na igreja. Hoje eu sei que é espiritual. Muitas pessoas, elas botam orações no celular ou na televisão e vai tomar banho, e vai escovar os dentes,
e vai fazer outros quefazeres, arrumar uma roupa. E como o Senhor, o nosso Criador, em espírito, vai se aproximar se você não tem uma conexão? Se você não para refletir nem no que você está precisando. A oração que a Bíblia fala como exemplo, que é o Pai Nosso, é um exemplo que a Bíblia tá nos dando, mas que você tem que ter aquela comunicação com Deus. Pedir a Deus o que você está precisando. Até sentir. Porque esse versículo fala que Deus, ele se apresenta, mas é em espírito. A gente tem que sentir a frequência do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando fala que a gente tem que se desconectar e é no silêncio, no oculto do nosso quarto, veja que ir para a igreja uma vez na semana não é sobre isso que Deus está falando. Você ir para a igreja uma vez por semana e durante a semana inteira. Como se faz sem ter aquela comunicação com Deus? Por isso diz, orai de dia e de noite. E tem aquele bocejar que a gente fica bocejando, abrindo a boca, que a lágrima chega, desce do rosto. É sobre isso, a pessoa fica se desaquietando quando está orando. A pessoa não se concentra nas palavras da oração. Veja que se você pensar a respeito da academia, você vê que é realidade. Você pode ir para a academia todos os dias, mas se você não for malhar e prestar atenção até na posição da malhação, você não vê o resultado do músculo. Você está passeando na academia. Na oração é da mesma forma. A gente tem que aprender a persistir na oração, a resistir o sono na oração, a pedir a ajuda do nosso Senhor para que faça o que você não pode fazer, que se apresente para você de alguma forma, em pequenos detalhes, que tire de você aquilo que não é de Deus. É sobre isso que a gente tem que ver, que sozinho, da nossa forma, a gente só faz o errado. Até para orar, a gente tem que aprender as formas corretas de orar. Eu conheço pessoas que botam a oração no rádio ou no telefone e vai escovar os dentes, vai tomar banho e diz que está orando. Veja bem, que conexão a pessoa tem com o nosso Senhor Jesus? Começa a orar e de repente cai no sono. Não lembra nem se terminou a oração. Isso é o normal do homem. É o normal do homem, mas a gente não tem que se deixar vencer e se deixar abater e parar de orar. E não persistir de se aproximar do Espírito Santo. A gente tem que persistir. A Bíblia nos ensina que temos que persistir da mesma forma que é na academia, é no mundo espiritual. Então, esse bocejamento, esse sono exagerado da falta da leitura da Bíblia, de se comunicar com Deus, você tem que saber que você tem que mudar. E você tem que pedir a ajuda de Deus para que você consiga se aproximar do Espírito Santo. Não é de qualquer forma. Ou se deixar vencer, eu não consigo orar, não consigo ler, não consigo saber o que eu tenho que saber. Porque aí, cada vez, o inimigo vai vencendo a gente pelo cansaço. E a pessoa diz, eu não consigo. E não é bem assim. É sobre a gente, que a gente tem que aprender, que nós temos que ter disciplina. Da mesma forma que é na academia, nós temos que ter disciplina nas nossas orações
com Deus, para que Deus possa agir no seu interior, na sua alma, nos seus pensamentos, você tem que ter uma frequência com o Espírito Santo. E um dos primeiros sinais que você precisa sobre isso é o bocejamento. É ficar abrindo a boca o tempo todo e não conseguir se aproximar do Espírito Santo. Tá certo? O conteúdo de hoje é para abrir os seus olhos que sem Deus, até para orar, fica difícil. Tenha um bom dia e vá aprendendo aqui. Compartilhe o vídeo com alguém que você queira ajudar com os conteúdos, porque é muito sério. É muito sério a gente não saber o que está na Bíblia. Tá certo?